entender o tamanho do problema, quando a gente fala de emissão dessa parada que é corrosiva para o planeta, 1 tonelada, basicão, equivale a 1.000 quilos, né? Isso é o básico, todo mundo sabe. Aí você imagina milhares de toneladas, mais que isso, milhões, mais que isso, bilhões de toneladas. Então vamos à informação. Neste ano, as emissões de CO2 vão atingir 38 bilhões de toneladas. Professor, a gente quer entender a magnitude disso e por qual motivo essa emissão de dióxido de carbono é o que faz os oceanos aumentarem a temperatura e esse aumento de temperatura gera essas chuvas desequilibradas e que geram tanto problema para a gente? Então, quando a gente tem esse acúmulo de gases, né, de efeito estufa, principalmente o CO2, o dióxido de carbono, mas também há outros, como o caso do metano, a gente vai aumentando a densidade dessa camada ao redor da Terra e isso cria um efeito que a gente chama de efeito estufa. Ele é benéfico até um determinado valor, porque ele ajuda a reter o calor que a gente recebe do Sol. Então um pouco é ok ou normal? É normal, é positivo isso. Veja, eu vou dar um exemplo rápido, né? A Lua não tem atmosfera, então a temperatura na Lua ela oscila muito. Do lado escuro para o lado iluminado, é questão de centenas de graus entre negativo e positivo. Marte, que muita gente fala, né, em habitar o planeta, ele tem temperaturas baixas na superfície porque a atmosfera é muito tênue, então o efeito estufa é muito reduzido. O problema é que quando a gente vai emitindo mais gases de efeito estufa, principalmente o CO2, pela queima, principalmente de combustível fóssil, a gente vai intensificando esse efeito estufa. Então, ao invés de a gente reter o ideal de calor, a gente vai retendo mais calor. A gente está adicionando mais temperatura, né? A temperatura está subindo e isso faz com que algumas coisas importantes aconteçam. A primeira delas você mencionou, o aquecimento dos oceanos. Os oceanos, a água dos oceanos vai absorvendo essa temperatura e vai absorvendo esse calor e isso faz com que as correntes marítimas elas passem a ter alterações, porque essas correntes elas são baseadas muitas vezes na diferença de temperatura entre um extremo e outro do planeta. Então a água migra em direção, no sentido de tentar equilibrar essas temperaturas, vamos assim dizer, resumidamente. Um outro problema que acontece é que a gente coloca mais energia nos processos atmosféricos. Então, aqueles processos que ocorriam dentro de uma determinada condição natural, eles passam a ter mais energia e ocorrem mais intensamente. Traduzindo isso, nós temos, por exemplo, uma maior evaporação de água dos oceanos. Com isso, a gente aumenta a quantidade de nuvens e as tempestades elas ganham maior intensidade. Então... E é preciso se hidratar também um pouquinho, né, professor? Eu peço desculpas. Para manter... Imagina, a gente fica aqui o dia inteiro falando, né, professor? Porque eu estou entrando em 3 jornais de manhã e 2 à noite. Isso aí, por favor, senhor, tome muita água, professor, para a gente cobrir aqui a COP30. Quando a gente tem esse aumento de temperatura, a gente está adicionando mais energia, como eu falei, né? Então, por exemplo, a evaporação acontece com maior intensidade, os ventos ocorrem com maior intensidade, exatamente porque a gente está colocando mais temperatura nesse sistema. As pessoas podem falar assim, poxa, mas está falando de 1,5 graus, 2 graus, é pouca coisa. É pouca coisa? É pouca coisa? Vamos lá, é relativo. É pouca coisa quando a gente pega, por exemplo, se eu tenho uma panela que está no fogo, eu quero elevar a temperatura dela em 2 graus, eu preciso de muito pouca energia. Agora imagina um oceano todo, ou todos os oceanos, aquecendo 1 grau, 1,5 graus. Você precisa de muita energia para que isso aconteça. Então, quando a gente fala desse aumento, a gente está falando de uma quantidade muito grande de energia e você mencionou a quantidade de CO2 que está sendo despejado na atmosfera. Quer dizer, são quantidades astronômicas, a gente não está falando de pouca coisa, não. Tá? E basicamente é isso que eu não sei se eu consegui explicar rapidamente. Com toda certeza, sim, sim. A importância desse controle de emissão por causa do efeito na temperatura do oceano e para tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, porque o meio ambiente e as adversidades climáticas assustam, né, professora? A gente fica bastante apavorado. Então, nós temos uma notícia interessante, né? Posso se permitir adiantar? Sim, até eu não lhe perguntei o que é que o Brasil
faz de referência para que nós sejamos aqui, sei lá, uma vitrine para redução dessa emissão, para consequentemente reduzir essa alteração de temperatura do oceano? Este ano, as emissões globais decorrentes da queima de combustível fóssil, elas vão subir cerca de 1,1%. É bastante coisa quando você pega aquele valor todo que você mencionou. Só que as emissões globais, elas vão ficar parecidas em 2025 com 2024 por um motivo importantíssimo. Ao invés de elas subirem no total, exatamente porque a queima de combustível fóssil subiu, elas vão permanecer estáveis porque o desmatamento da Amazônia diminuiu. Então, nós tivemos, segundo dados oficiais do INPE, de metade do ano passado até metade deste ano, nós tivemos uma redução significativa do desmatamento, foi a menor taxa em 11 anos e a terceira menor neste século. Então, veja, as emissões globais não vão subir esse ano significativamente, vão subir talvez um pouquinho só, por conta da redução do desmatamento da Amazônia. Então, a redução do desmatamento da Amazônia compensou o aumento da queima de combustíveis fósseis. Isso dá uma real dimensão do papel que a Amazônia representa, não só na regulação do clima, mas também no balanço geral dos gases de efeito estufa ao redor do planeta. Então, se a gente continuar reduzindo o desmatamento da Amazônia, o que vai acontecer? A gente vai dar uma ajuda significativa para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa, né, o que faz esse efeito que propicia um maior aquecimento do planeta. E lembrando, a gente tem a meta de reduzir o desmatamento a zero até 2030. Tem muita coisa para fazer, mas se a gente consegue, a gente vai dar uma contribuição substancial ao planeta. E eu sou ainda mais otimista. Eu espero um dia ver o que eu chamo de desmatamento negativo. O que significa isso? A gente vai ter a recomposição da floresta, ou seja, no balanço geral a floresta voltou a crescer. Eu espero um dia ainda encontrar essa situação e receber esse tipo de notícia.